empreender, ele tem um desenho muito claro que é esse cômodo. O porquê que você quer mudar o cenário de onde você está. Quando você entende o porquê, o porquê, você tem a coragem para fazer essa transição. Não é loteria, é algo sério, precisa de muita dedicação, por melhor que o formato seja. Ainda assim, você precisa se dedicar, você precisa estar à frente do negócio. Existe diferença entre o que você como mulher teve que abrir mão para conseguir ser uma mulher de negócios bem-sucedida, com um business que está prosperando, e o que um homem teria que fazer na sua posição? O fator de você ter que se autodesafiar, muitas vezes ele te leva para um patamar muito melhor do que realmente você ter um cenário muito farto, muito fácil. Quando você precisa tomar uma decisão diante de um problema, é mais fácil. E quando tá tudo certo? Teve uma fase da minha vida de empreendedora que eu chorava no banheiro pensando: se eu não vier trabalhar hoje, ninguém vai sentir falta de mim. E talvez você que está me ouvindo já tenha se sentido assim. Num cargo bonito, com um crachá importante, mas com uma sensação de que a vida não tá mais cabendo na agenda que você mesmo montou. No episódio de hoje do Liderança Insana, eu sentei com a Bruna, fundadora da Splash, para falar dos bastidores do CNPJ. Abrir uma sociedade bem no começo do relacionamento, recomeçar em outra cidade cheia de dívidas, virar referência em franquias, empreender casal e no meio disso tudo escolher ser uma mãe presente sem terceirizar a educação dos filhos. Aí juntou o propósito que eu tinha, sabe? Realmente poder levar uma jornada para que a próxima geração, ela possa ser também mais participativa, mais cuidada. Hoje eu não terceirizo a educação dos meus filhos. Você acha que quem trabalha mais, o CLT ou o empreendedor? O Liderança Insana é um projeto feito para quem lidera ou está se preparando para o próximo passo de carreira. Mas nada disso existe sozinho. Aqui a gente reúne especialistas, experiência real e conversas profundas para construir um conteúdo sólido, atual e aplicável. E a sua contribuição é muito valiosa para que esse projeto cresça e alcance ainda mais líderes. Curta esse episódio, siga o canal e continue com a gente. Bruna Farizel, sócia e fundadora da Splash, mulher de negócios, mãe, seja muito bem-vinda ao nosso podcast. Obrigada, Ana. Tô muito feliz. Obrigada pelo convite. Espero aí que a nossa troca seja riquíssima, como todas as vezes acaba sendo. Ai, maravilhoso. E, gente, assim, a primeira vez que eu ouvi a Bruna falando foi num evento de networking, né? Exatamente. E você foi lá e contou a sua história, assim, com tanta propriedade por todos os passos, sabe? Não Sim. só, assim, propriedade sobre o sucesso, mas propriedade sobre as dificuldades, os obstáculos, os desafios, os erros. E eu achei isso tão genuíno, tão bonito, Sim. que ficou marcado na minha cabeça. Eu falei assim, nossa, um dia eu quero ouvir essa história dela, assim, mas fazer as minhas perguntas. Você sabe que é engraçado isso, porque minha mãe tava em casa uns 2 finais de semana atrás, e aí eu contando pra ela que eu falo das minhas passagens. Ela, sério, mas você conta isso também? Ai, não precisa. Eu, mãe, mas isso sou eu. E, aliás, assim, me moldou. Muitas vezes os tropeços são a melhor Sem parte, dúvida, né? exatamente. São a parte que as pessoas mais se identificam. A gente vai falar da sua trajetória como um todo. Tá bom. E eu queria muito começar com você, Bruna, você contando quem era a Bruna criança. Ai, menina, primeiro que eu era sempre muito sonhadora, assim. Eu venho de um ambiente, né, minha família era uma classe média, na época, hoje não tanto, mas na época era uma classe média baixa. Então, aquela estrutura familiar de morar no prédio em cima da casa dos avós, num bairro que era, de alguma maneira, um bairro um pouco mais simples também, mais humilde. E filha de um advogado e de uma professora, mas que tinha sempre aquela mentalidade muito criativa. Eu sempre fui muito criativa. E aí eu falo que esse prédio, porque eu nunca encontrei ninguém que tivesse esse mesmo cenário que eu, fora os meus amigos que moravam ali na mesma rua, mas o prédio onde eu morava, os fundos dele eram um cemitério. E aí, eu falo que isso foi muito importante na minha vida também, porque de alguma maneira, sempre eu tive isso, depois com a maturidade eu fui entendendo, que se eu olhasse para trás, ali era o fim. Olha que louco. Uau, isso. Desde pequena isso. Desde pequena. Então, eu sempre olhei pra frente. E aí, isso me molda
Quando eu vejo, tem um problema, eu falo que eu tenho 24 horas pra chorar desse meu problema. É muito louco isso, mas é verdade. E isso se manifesta todos os dias, assim. Eu tenho um problema, eu choro aquilo ali. E tá bom, no outro dia eu acordo com a sensação, como que a gente vai encontrar a solução? Porque eu tenho que seguir pra frente. E isso vem desde a minha infância. Uau! Então, eu sou geração Xuxa, eu era aquela que eu assistia, queria ser Paquita, era o sonho da minha vida. Ai, bem-vinda ao clube! Nossa, eu também queria ser Paquita, gente! Era o meu sonho, gente. Então, todos os dias eu acordava pensando nisso. E isso também. Eu fui fazer a comunicação posteriormente lá atrás, ainda sobre influência. Eu falo que a Xuxa tem um papel fundamental na minha vida com o melão. Sabe o que é isso? Não? Ela servia o café da manhã, lembra? Ela descia da nave, Sim. maravilhosa, e ia tomar o café da manhã. E sempre tinha melão cortadinho. Eu comecei a gostar do melão por causa da Xuxa. Muito bom. Então era isso, era aquela criança que ficava dançando na frente da televisão, formando coreografias, mas sempre com uma projeção de onde eu estava não me moldava o meu cenário. Eu sempre quis mais, sempre. E isso também nunca me travou. Então, eu nunca me senti que eu não era adequada para determinados locais, nada disso. Eu sempre fui e fui genuína com a minha história, sempre. Eu acho que eu sempre tive essa propriedade daquilo que eu vivi, era o meu grande ativo. Sim. Mas eu só fui perceber isso agora, depois dos filhos e tudo mais. Mas de alguma maneira foi sempre o que foi abrindo portas pra mim. Acho isso muito legal. Eu venho de uma origem humilde também e eu consigo entender essa motivação do tipo, eu quero sair daqui, sabe? É daqui pra cima. Isso, não é exatamente isso. Mas eu vejo muita gente com vergonha da sua origem humilde. Sim. Você em algum momento teve essa vergonha e teve que superar isso? Tive, na fase adolescente principalmente, porque aí, de novo, aquela estrutura familiar do brasileiro que dedica ali todo o seu esforço pro estudo dos filhos, meus pais me colocaram numa escola que era, o padrão da escola era diferente do que era o cenário dentro da nossa casa. Sim. Então, quando eu chegava para estudar, isso alguns aninhos atrás, eu tinha amigas que às vezes chegavam de motorista, sabe? E eu não, eu tinha que ir de ônibus. Com 12, 13 anos eu pegava ônibus para ir para a escola, que eu morava em Vila Velha do Espírito Santo, mas eu estudava em Vitória. Então era uma escola gigantesca. O nível realmente de financeiro das pessoas era diferente do meu. Sim. E aí, naquele momento, muitas vezes na escola eu ficava com vergonha, porque eu tinha que levar o lanche de casa, eu não podia comprar na cantina, e os meus amigos todos compravam, então eu ia comer o lanche escondidinha. Teve várias coisas assim. Mas aí é isso, né? Eu acho que é esse processo também da gente. Eu sempre busquei muito esse autoconhecimento. Então, e isso hoje se reflete na maneira como eu cuido das minhas filhas também. E do meu filho, né? Que é pequititico. Como que eu vou lidando em situações assim para que eles também se fortaleçam dentro dos seus desafios. Que eu acho que essa é o grande desafio da humanidade. E ainda mais porque eles estão saindo de um partidor diferente do que você saiu, né? Exatamente. Também tem isso. E aí, mas eu até estava conversando ontem com a minha sogra falando isso. Eu sou daquela que eu acho que às vezes a dificuldade, o fator de você ter que se autodesafiar, muitas vezes ele te leva para um patamar muito melhor do que realmente você ter um cenário muito farto, muito fácil, né? Aquilo fica aquela coisa mais frouxa, assim. Então, eu tento trazer para eles para um cenário de que, olha, aqui onde vocês estão hoje, não é a realidade de todo mundo. Não foi a realidade da mamãe e do papai, inclusive. Então, para gerar valor sobre isso também. Eu ouço muito, né? Porque a minha filha tem a mesma situação. Ela tá saindo de um partidor totalmente diferente. E o cuidado que a gente tem, né? E o balanço que a gente precisa fazer muitas vezes, que eu penso, pelo menos para mim, é assim: eu quero prepará-la para o caminho e não preparar o caminho para ela. Exato. Nossa, disse tudo, é isso. É exatamente isso. Porque até assim, de deixar com que eles resolvam as problemáticas deles dentro do contexto do universo deles. Da gente também não se colocar à frente, né, para blindar como escudo e resolver todas as situações. Então eu deixo muito essa autonomia para que elas vão lá e tudo e me colocam no papel de conselheira. Ó, a mamãe vai te aconselhar, eu acho que você pode fazer por aqui ou por ali. Mas a escolha é sua. Seja, porque eu tenho uma de 6 anos que é
a minha versão em forma de gente. E aí os filhos vêm também para nos melhorar. Bem. E ela é daquela que desafia demais. Então, na hora de escolher a roupa e tudo, você escolhe 10. Ela vai querer aquela que tá lá, que não tava no escopo do que eu Aquela que tá escolhi. pra passar, né? Que está para passar uma molhada, que era o caso de ontem. Tinha uma molhada, que ela queria molhada. Seca com secador. Ela falou pra mim, filha, não dá. E aí, enfim. Mas aí eu deixo para que ela escolha, sabe? Eu falo, não tem problema. Eu boto uma roupa de frio quando está um dia frio para ela ir. Ela quer ir com a de calor. Ela fala, eu quero a de calor, mamãe, porque para mim não tá frio. Tá bom, então você vai e aí você vai arcar com as consequências da sua escolha. Exato. Então, deixar com que eles também possam perceber que seja uma escolha pequenininha ou grande, ela tem um efeito, sabe? É isso. Acho E isso muito isso importante. prepara para o caminho, né? Prepara, sem dúvida nenhuma. Me conta um pouquinho como começou a sua trajetória profissional. Qual foi seu primeiro trabalho na vida, Bru? E por que esse foi o seu primeiro trabalho? Então, eu venho do Espírito Santo, lá a parte pública é muito forte, é um estado pequeno, né, eu tô falando aqui, só que eu estou em São Paulo já são 16 anos, então vamos colocar 20 anos atrás, ainda assim os órgãos públicos eram o que dominava ali predominantemente a economia local. E aí eu fui trabalhar, então, numa prefeitura. Na verdade, não era nem na prefeitura, era numa Câmara de Vereadores. E aí, meu pai conhecia, enfim, o vereador, e eu fui trabalhar, foi o meu primeiro emprego. Menina, hoje eu tenho certeza que eu não sirvo para esse para esse cenário. Não dá, assim. Porque eu sou muito desse processo criativo, de colocar a mão na massa, ver as coisas acontecendo. E o órgão público, por si só, tem um tempo que é só deles. Sim. Ele é mais lento, ele tem uma burocracia muito grande, você precisa entrar nessa engrenagem. Então, eu sou de muita opinião, quem tem muita opinião não serve para esse... Atrapalha o sistema, exatamente. Então, essa foi minha primeira experiência. E aí, essa inconformidade minha, eu fiquei lá por 4 meses. E na época tinha o jornal impresso, e aí eu lia sempre, e teve um anúncio de uma emissora lá, que é quem reproduz a Globo, no estado do Espírito Santo, colocando uma vaga para rádio de locutor. Eu estava na faculdade, nunca tinha nem entrado no estúdio de rádio. E eu falei, eu vou mandar o meu currículo para essa vaga. Eu nunca fiz, mas vou lá conversar, vai que eu consigo alguma coisa. E aí tinha que fazer uma gravação, reproduzindo como se fosse um programa de rádio. Então, eu fiquei estudando todos os programas de rádio lá, e aí gravei num CDzinho e mandei. E fui chamada para a seleção. Participei da seleção com um monte de gente, tudo. Não passei para a vaga de locutora, porque eu não tinha experiência nenhuma, e fui a primeira estagiária da emissora de rádio a ser contratada. E aí, ali eu fiz também. Fiquei 4 anos lá, depois fui morar fora e tudo, mas foi super importante. Então, é muito disso, de como você está inconformado, não aceite, porque como, é aqui mesmo, é o que tem. Não, o meu perfil não é esse. E aí eu desenhei, fui atrás, busquei e entrei. Eu fazia comunicação, né? Então era um sonho, aquela coisa da Globo, queria trabalhar na Globo. Na mídia, né? Na mídia e tudo. E foi uma grande escola, assim, tem grandes amigos lá até hoje. Foi talvez um dos empregos mais importantes da minha vida, sim. Olha que incrível. E você teve outros trabalhos, vamos chamar CLT, depois disso, não teve, Bru? Principalmente quando vim para São Paulo. Também fiquei 11 anos numa companhia. Como que foi sua vinda para São Paulo? Por que você veio? Olha, então, vim por conta que eu tinha dívidas para pagar, porque a gente quebrou um negócio em Vitória. Na verdade, o que acontece? Eu conheci o Lucas e com 6 meses de namoro, a gente abre a nossa primeira empresa. Pessoal, 6 meses de namoro, que a pessoa fica hesitando pra viajar junto. Exato. Não, essa aqui abriu um negócio com o namorado. Conta um pouquinho mais disso. E aí minha avó falava assim, gente, vocês não consumiram 1 quilo de sal juntos e vocês vão abrir um negócio, vocês têm certeza disso? Adorei a referência da sua avó. Não é? Porque fala, cara, é pouco tempo, você não conhece nem a pessoa ainda e você vai abrir um negócio. E aí a gente, na época de faculdade, aquela história toda, a gente queria ser empresários, que é diferente também de ser empreendedor, né? E montamos uma agência de comunicação, enfim, que fazia captação de recursos para poder elaborar os projetos culturais e tudo mais. E aí a gente sabia de tudo, menos o que era ser empreendedor, entende? A gente achava que era ter um cartão de visita e uma sala.
E aí foi o que fizemos, tudo errado. A gente já começou com a despesa da sala, né? Automaticamente. E aí, capital de giro, eu lembro que a gente foi pedir um empréstimo no banco de 5 mil reais na época. E a gerente falou: tem uma linha de crédito, então, de capital de giro. E eu olhava pro Lucas, o que é isso? Não sei o que é isso. E, enfim, então, assim, erros muito básicos que nós não tínhamos. De gestão, né? De gestão. E aí foram 2 anos, então, que a empresa ficou de pé. E aí, nessa história, a gente vinha muito para São Paulo, porque era uma empresa de comunicação, demorava muito rodar os projetos, o capital de giro não tinha. A mente criativa, o que eu vou fazer para poder pagar as contas? A gente vinha para São Paulo, ia ali para a região do Bom Retiro, Brás e tudo, comprava roupa, chegava lá, vendia pro pessoal do prédio, tudo, e aí isso foi mantendo a gente. Aí até que chegou um dia que a gente entendeu que não ia dar para poder seguir, e decidimos para onde nós vamos. Vamos para São Paulo, que é a terra das oportunidades. É onde tudo acontece. Viemos, menina, na cara e na coragem, a gente não conhecia ninguém. Não tinha família aqui, não tinha Zero. ninguém. Tinha um casal de amigos que, uma semana anterior, eles acabaram acomodando a gente no apartamento deles pra gente poder procurar um lugar pra morar. Caramba. Era isso que nós tínhamos. E aí, chegamos aqui num frio, agosto, 8 de agosto. Marcava no relógio da Paulista, eu lembro como se fosse hoje, 6 graus. Frio de verdade. Era de verdade. E Vitória não tem isso. Não. Então, eu não tinha nem casaco pra isso, menina. A gente passava um frio, aquilo doía. Eu falo que eu lembro disso, eu lembro do meu osso doendo, de tão frio que tava, exatamente. Chegava, ia descer pra espalhar currículos na cidade, e aí tava garoando, eu não sou nem acostumada a andar com guarda-chuva, o guarda-chuva virava, não, quando você tá ferrado, tudo acontece com você. E aí, enfim, a gente chegou aqui sem conhecer ninguém, na cara e na coragem pra família, a gente tinha emprego e tudo, não tinha. Vocês contaram pra eles, a gente tá indo porque a gente já arrumou um emprego. E aí, não tinha. E por que você sentiu essa necessidade de mentir pros seus pais nesse sentido? Então, porque eles iriam bloquear a gente, sem dúvida nenhuma. Assim, não, fica aqui, melhor ficar por aqui a gente te ajuda, vamos acertar essas coisas. E naquele momento a gente tinha muita certeza que era uma responsabilidade nossa. Nós optamos por isso. Então esse papel também de protagonista eu sempre trouxe pra mim, sabe? Eu que escolhi, eu que tenho que resolver. E o Lucas tem esse mesmo pensamento. Então a gente veio, e aí na época tudo era muito mais difícil, não tinha internet, assim, era lan house. E aí com grana curta, a gente pagava meia hora da lan house, era 15 minutos meu, 15 minutos dele, para poder mandar os currículos. Caramba. Só que a gente era muito focado. Então, quais os locais que nós gostaríamos de trabalhar? Era para eles que a gente enviava. Era muito surreal. E aí, enfim, isso foi passando, a gente conseguiu logo, né? Vamos focar na área de vendas, que na área de vendas todo mundo consegue trabalhar. Eu fiz uma seleção na Artefato, que é uma empresa do mercado de luxo, de móveis, e eu lembro que eu contei isso na Artefato. Eu vim de Vitória por conta disso. E aí aquilo chamou a atenção da gerente que me contratou. E aí ela falou, não, eu quero essa menina tem resiliência, ela sabe se posicionar. Tem coragem. Tem coragem, já passou por muitas coisas, ela vai agregar. E aí eu entrei pra flagship da marca, ali na Doc Lobo, fiquei 11 anos. Então fiz carreira, entrei como vendedora, fui para subgerente, depois fui para gerente. E tanto que na época, quando eu cheguei, primeiro momento que eu vou para a loja para fazer um treinamento, tinha um puff. Eu sempre gosto de dar esse exemplo porque eu falo, gente, olha só como a vida é. Um puff que você bota o pezinho, 0 de diferença para você. Isso, gente, há 15 anos. E aí, o que acontece? Ele custava 5 mil reais, a minha dívida era de 13. Por causa de 13 mil, eu mudei de cidade. E a pessoa ia lá pôr o pé em 5 mil. Em pé naquele danado de 5 mil. E aí foi de novo. Eu lembro que eu cheguei em casa contando isso pro Lucas. Eu falei, olha, mas sabe qual é o resumo da história? Se tem alguém que compra, esse alguém vai comprar de mim. No meu primeiro mês, eu já saí batendo meta. O que é a mentalidade, né? Falei, ali tá a oportunidade da gente virar a nossa vida. Porque assim, se tem alguém que compra, essa pessoa vai comprar de mim e não vai comprar só o puff, ele vai a casa toda. E de fato foi isso. Então, assim, isso foi um desbloqueio pra mim. E realmente eu consegui avançar. E foi a empresa tava aí, de novo, eu falo, todas elas são super importantes, mas essa aqui em São Paulo, sem dúvida nenhuma, foi a que fez a minha virada de vida, sabe? Inclusive, que me trouxe para a Splash, graças a esse capital também. E o capital do Lucas, a gente conseguiu somar para que a gente pudesse montar a nossa primeira unidade. E me conta como que o empreendedorismo, depois de 11 anos, numa carreira bem sucedida, crescendo na mesma empresa,
como que o empreendedorismo voltou para a sua vida, para a vida de vocês? Sim, essa foi a fase mais difícil, porque também tem isso. Quando você precisa tomar uma decisão diante de um problema, é mais fácil. E quando tá tudo certo? Uhum. Tudo certo, aparentemente, Exato. para os outros, porque por dentro eu já tinha alguns anos que eu estava incomodada com esse ritmo de tem hora para entrar, não tem hora para sair, né? A dinâmica que é natural de qualquer mercado. Sim. Mas, para mim, eu buscava um pouco mais de reconhecimento, de propriedade. Eu tenho essa coisa de fazer, né? Eu queria isso. Uhum. E aí, quando eu descubro, então, a gravidez da Helena, minha primeira filha, eu e o Lucas, a gente se olhou e falei, cara, agora já era, não dá. A gente precisa realmente mudar esse cenário, porque senão a gente não vai ter vida. De novo, aqui em São Paulo, somente nós dois. Família toda no Espírito Santo. E aí, datas como Natal, Páscoa, Dia das Mães, a gente sempre passou aqui sozinho, mas o Natal é o que pega, Natal e Ano Novo. Sim. E dos 2 últimos anos a gente tinha passado, porque o Lucas trabalhava também já em franquia, mas numa companhia que é muito forte a esse período. Então ele saía do dia 24, quase 11 horas da noite para chegar em casa. Era, e só eu era e ele. chocolates, não era? Era da Cacau Show. Uhum. E aí, aquilo ali mexeu muito com a gente, 2 anos seguidos, sabe? Falei, não, vamos desenhar, porque com filho eu não quero que eles tenham oportunidade também de estar junto com a família, enfim, né? Ter vida. Vida na vida. Tem uma dinâmica familiar, né? Exatamente. E aí, então, a gente desenhou, e aí pensando muito nesse contexto, que era uma dor nossa, de ter qualidade de tempo, viria uma criança pra cá, nossa rede de apoio em São Paulo é 100% paga, eu não tenho ninguém. Então, assim, como que seria eu pra eu levar na escola, pra eu poder participar, de repente, de alguma confraternização da criança, apresentação, essas coisas que hoje eu vejo, eu falo, gente, a escola também acho que, né, não temos vida, porque... Tem uma agenda para as crianças e outra para os pais. outra para os pais, é uma loucura. Como seria, assim? Não daria. Então, a gente fez todo o modelo do negócio, inclusive, para ser muito prático. Ele chega tudo pronto, tudo otimizado. As bebidas que são preparadas ali na hora, mas são 2, 3 passos. Então, esse empreendedor, ele também se beneficia do modelo que era um incômodo nosso. Olha só. Dessa praticidade. A dor que você tinha como mãe se conseguiu resolver através do seu negócio, não só para você, como franqueadora, mas para outros que viriam trabalhar com você também. Então, aí juntou o propósito que eu tinha, sabe? De realmente poder levar uma jornada para que a próxima geração, ela possa ser também mais participativa, mais cuidada, porque eu vejo isso na minha casa. Hoje eu não terceirizo a educação dos meus filhos. Eu sou totalmente viva e protagonista na educação deles. E se eu tivesse ficado onde eu estava, talvez eu estaria comemorando os louros das metas batidas, dos bônus e tudo mais, mas eu teria uma filha só. Isso é fato. Eu não teria nem a Sofia e nem o Henrique. Hoje você tem? Hoje eu tenho 3. Eu já sabia, só pra você saber. Isso. Então, assim, eu gosto de trazer essa questão das escolhas, porque elas são determinantes no rumo que a nossa vida vai tomar. Então, a gente precisa ter muita clareza para onde desejamos ir, né? E quando a dificuldade aperta, o motivo pela nossa escolha também precisa falar muito alto. Sim. Porque eu acho que eu vejo isso na jornada do dia a dia. Como quando você está vivenciando uma dor, você esquece que a dor que você vivia antes, ela era maior. Às vezes é aquela coisa, né? Você já sonhou com a vida que você tem hoje. E Era hoje um você sonho. tá reclamando, né? Tipo, por que você tá reclamando da vida que você tem hoje se a você do passado sonhava exatamente com isso? Exatamente com isso, exato. E hoje, por exemplo, eu sou prova viva disso. Eu vivo o que foi sonho ontem. Eu vivo disso. Foi fácil? É fácil? Não, não é. Não é. Tem muitas coisas que eu preciso abrir mão por essa escolha. E você acha que tem alguma diferença entre o que uma mulher... Porque vocês são 2 sócios, vocês são marido e mulher... Existe diferença entre o que você como mulher teve que abrir mão para conseguir ser uma mulher de negócios bem-sucedida, com um business que está prosperando, e o que um homem teria que fazer na sua posição? Ah, sim. E sinceramente, eu acho que para a mulher, o empreendedorismo faz até mais sentido muitas vezes. É mesmo? Na Por jornada. Que você acha Porque isso? nós, quando estamos no CLT, a gente tem um período em que, quando a gente anuncia essa gravidez... É isso, entende? Até das próprias mulheres.
Se a sua gestora for uma mulher, ela também vai fazer essa cara. Sim, né? E agora? E aí, tudo aquilo que você construiu anteriormente fica sobre uma ótica duvidosa. Você Sim, deixa de entra ter meio valor. que num banho-maria a Num sua carreira. banho-maria. E aí você faz aquela lacuna. Porque vamos pensar que nesse momento aqui, que você descobre a gravidez, você era acotada para uma vaga acima, uma liderança que viria. Uhum. Ali você já deixa de ser. É. E você entra nessa licença maternidade com o coração na mão, porque você não sabe se você vai voltar. Entendeu? É isso E isso era. Eu via isso todos os Aham. dias. Então, assim, essa lacuna que faz é muito difícil, essa volta. E dá uma estacionada, porque até 2 anos após, mesmo que você retorne e tudo mais, você fica uns 2 anos meio anestesiada ali, ninguém vai te, te botar pra frente, entende? É verdade. E, Bru, você acha que, falando dessa coisa do balanço, do equilíbrio da mulher, da carreira, os Uhum. momentos, etc., você acha que quem trabalha mais? O CLT ou o empreendedor? O empreendedor. Trabalha mais porque ele passa a ser protagonista. Uhum. O CLT, mesmo que ele seja o workaholic, qualquer situação é a companhia. Ele tem uma blindagem. E aí é o grande ponto também que quando a pessoa torna-se empreendedora, às vezes ela não consegue assimilar. Sim. Sabe? Porque a responsabilidade vai ser sua. Então, Aham. você ter esse autocomprometimento e essa autorresponsabilidade é um processo de muita maturidade, gente. Porque você vai ficar buscando em quem que eu posso jogar a Ninguém vai culpa. te ligar e falar assim: oi, Bruna, por que você não veio hoje? Você tá Não. bem? Não, quando você é empreendedor é assim, você faz sua Você agenda. faz E se a sua você agenda. faltar, ninguém vai sentir falta. Sem dúvida. Especialmente no começo da jornada, né? Onde você ainda não tem time, ainda não tem clientes. Sim, e né? aí que entra o desespero. Sabe É por que eu isso que a chorava? estatística de mercado eu é chorava alta. nessa época. O único motivo pelo qual eu chorava, eu virava pro meu marido e falava assim, porque eu vim do mundo corporativo há Aham. muitos anos. Falava assim, se eu não quiser trabalhar hoje, ninguém vai sentir falta de mim. É E eu isso. chorava. É. Falava assim, ninguém vai sentir falta de mim. Eu falava assim, eu preciso criar algo relevante para as pessoas sentirem falta de Sentirem mim. falta. É exatamente Não é isso. louco? E aí, quando você fala, por exemplo, num formato, vamos pensar como o da Splash, que é varejo, um ponto físico e tudo, você fica com expectativas muito altas. Você acha que o seu melhor amigo vai lá te visitar, que seus familiares vão ser clientes. Ah, eu conheço muita gente. Essas pessoas elas não vão, durante um bom tempo, nem conhecer seu negócio. É verdade. Mas não por nada, porque todo mundo tem a sua jornada, cada um tem o seu corre. E aí você precisa entender que o negócio ele não vai sobreviver embrionário, assim, pelo seu círculo. Ele vai Aham. sobreviver porque ele floresceu, ele cresceu através do seu Adoro trabalho. você ter trazido isso. É. Conta um pouquinho pra gente de como surgiu a ideia da Splash. E eu tenho uma curiosidade grande, porque vocês são muito, assim, vocês são duas cabeças muito privilegiadas, assim, Sim. é sempre muito legal, eu sempre aprendo muito conversando com vocês e ouvindo você falar, principalmente. Aham. Conta um pouquinho de onde veio esse insight da Splash, e quem Tá. não conhece a Splash precisa conhecer, porque, cara, é um modelo muito incrível. Conta um pouquinho dos diferenciais dela. Tá. E eu queria que você falasse também do trabalho que vocês fazem para selecionar os franqueadores, porque eu me lembro de ouvir você falando que tinha algo especial que você buscava nas pessoas Sim. para que elas pudessem ter uma franquia sua. Conta um Sim. pouquinho pra gente disso. Então, aí a Splash nasceu desse momento da gravidez, mas nós queríamos um negócio que fosse prático, otimizado, não tivesse sazonalidade. De novo, o Lucas veio do segmento de franquias, e ali, vários segmentos, eles têm datas muito específicas. Então, nas datas comemorativas, ele dá um pico de faturamento. Sim. Mas quando passa um ano normal, um mês que não tem muita coisa, ele dá uma queda também muito brusca. Aham. E aí dificulta para o empreendedor entender que ele tem que trabalhar na média anual. Sim. E aí, enfim, um processo de gestão ainda maior. É. Então, nós não queríamos isso. Nós queríamos que não tivesse sazonalidade, que ele vendesse de 7 da manhã às 10 da noite e que pudesse vender todos os meses do ano. Aham. Quando a gente passa a colocar isso na mesa, né, na cabeça e fazer o desenho da Splash, ele teve um contato com uma pesquisa que na época até o McDonald's estava incluindo ali o McCafé e Aham. tudo, com as bebidas, abrindo um pouco mais o leque. E realmente a gente bebe muito mais ao longo do dia do que come. Então, a gente tinha essa referência. Opa, a bebida aqui pode ser um plus para a gente ter como ativo, né? Aham. E aí,
A gente então começa a desenhar e o Starbucks sempre foi uma grande referência. A gente é apaixonado pela marca e tudo, só que ele não é franquia. E a gente começou, vamos desenhar algo similar, menor, operações menores, porque também foi um processo natural. A gente tem muitas operações no interior, que são cidades menores, que de repente não tem tanta Onde um opção, Starbucks não chegaria, exatamente. Porém, tem um capital muito ativo, né? As pessoas querem consumir, elas têm poder de compra muito forte. E aí a gente começou a desenhar tudo isso. Então hoje, o diferencial da Splash é o doce, o salgado, chega 100% congelado, pronto para preparo. Você põe na etapa do forno, come. E ele é maravilhoso, uma qualidade imensa. As indústrias estão muito preparadas para isso. E as bebidas, 2, 3 passos, estão prontas ali para o cliente. Eu não dependo de um profissional especializado, pizzaiolo, nem mesmo um barista. Todos os colaboradores da operação, eles são treinados para fazer todo o processo. O que para o franqueado é uma mão na roda, porque ele, se o pizzaiolo faltar e ele não souber fazer, acabou o dia do faturamento dele. É verdade. Na Splash, todo mundo aprende, é treinado para fazer tudo. Então, inclusive o franqueado também, todo mundo sai fazendo as bebidas, sai fazendo os doces, sai fazendo tudo. Faz todo sentido. Você falando agora atende faz todo o cliente, sentido. entendeu? Então é uma operação que ela é circular ali, todo mundo consegue realmente operar com muita praticidade. E isso também era uma outra ferramenta. E é um negócio de alimentação sem ter cozinha. Então, eu não preciso ficar fazendo manipulação, porque chega tudo pronto. Sim. O que eu tenho, de fato, de equipamento é o que está na frente de loja. Eu não tenho coifa, fritadeiras. Tem não. um forno. Tem um forno, micro-ondas e a blender. Uau. E máquina de gelo. São 4 equipamentos da minha operação. Super enxuto. Super enxuto. E isso aí facilita demais. E sem contar que isso faz com que o investimento seja mais baixo. Né? Eu tenho operações a partir de 150 mil que já conseguem ter um quiosque, ter um espaço ali de 10 metros quadrados, daria a partir de 150. Quantos franqueados até o momento? Ah, meninas, é bastante. A gente está em 3 estados do país e também já chegamos em Portugal. Uau, que incrível! Temos uma meta aí bem agressiva de 100 operações em funcionamento até o próximo ano. Uau! E fala um pouquinho, por que você... Não sei se você vai concordar com essa afirmação, mas eu não acho que todo mundo pode ser empreendedor. Não, tenho certeza que não. Como vocês escolhem os seus franqueados? O que não pode faltar para alguém trabalhar junto com vocês? Então, isso também, eu acho que o negócio, eu até contextualizo isso, é como se fosse um filho mesmo. Ele precisa entrar nesse grau de maturidade. Enquanto o bebê, você vai acompanhando até que ele vai crescendo e consiga caminhar sozinho. Ao longo desses anos, a Splash vai completar 9 anos. Ao longo desses anos, a gente também foi evoluindo e aprendendo a identificar principalmente esse perfil. Precisa ter, eu acho que a principal característica, seja para a Splash ou para qualquer pessoa que queira empreender, autorresponsabilidade. É você. Define o que é autorresponsabilidade pra gente. Eu empreendo com o meu marido, certo? Todas as escolhas são feitas em conjunto. Eu não posso, em nenhum momento, virar para ele e falar, foi você que escolheu isso. A culpa é sua. Eu não posso fazer isso. Entende? E vice-versa. Mas é tão difícil. Mesmo que, é muito difícil. Mesmo que talvez a opção por empreender fosse só dele. Vamos pensar que tem casos, né? Sim. Que é o marido que vai tocar a operação. Que traz o cônjuge junto. Ou o marido está montando para a esposa. Hoje, dentro da rede, a gente tem cenários que é o contrário. A esposa montando para o marido. Olha só. Existe isso. Então, assim, mesmo que seja um negócio que aquela pessoa única está montando. E por que eu falo isso? 98% da minha rede são casais com filhos pequenos que buscavam essa transição, que se identificam com a nossa história. Então, culpabilizar o outro não faz parte. Porque vai dar problema sempre. Não é que o negócio vai dar problema, é que a vida, você equilibra muito mais problemas do que você ter os louros do sucesso, entende? Exato. Então, como você também se responde a isso? E, de novo, se você é CLT, o problema acontecendo, você vai na sala do seu diretor e fala, você precisa resolver. É ele que vai resolver. Exato. O seu não, é você. Então, você ter essa autorresponsabilidade é isso. Só que qual que é o cenário das pessoas? A gente não quer nem escolher a pizza de domingo.
Ah, vamos pedir alguma coisa? Vamos. Que sabor que você quer? Ah, escolhe aí, qualquer um. Aí eu sempre falo, gente, se eu pedir de pepino, depois você não vai reclamar. Se eu pedir alite... Sabe? Entende? Não dá pra reclamar. Eu dei a opção de escolha pra você. E você abriu mão disso. Por que você acha que as pessoas estão assim, com tanta dificuldade de escolher e de honrar suas escolhas? Por que tanto mimimi? Ai, tá todo mundo. Realmente, tá todo mundo muito fragilizado. Eu acho que esse excesso de informação, esse desejo por ser algo, as pessoas também estão se colocando num patamar ilusório, porque de fato não quer ver a vida como a vida é. Então é muito mais fácil você imaginar que, eu vou sair desse emprego de anos, de 30 anos, que eu já tô há 10 aqui pelo menos inconformado, mas eu vou vir pra cá, eu vou empreender, eu vou ser empresário, vou ter sucesso, vou sair na Forbes. Entende? Que é o desejo, né? Só. E aí todo modelo, todo e qualquer negócio, de novo, não é sobre a Splash, é sobre empreender. Sim. Ele tem um desenho muito claro que é esse incômodo. O porquê que você quer mudar o cenário de onde você está. Então, quando você entende o porquê, o porquê, você tem a coragem para fazer essa transição. Só que para você chegar aqui nesse sucesso, que não é um pote de ouro, eles são várias pílulas ao longo da sua jornada que representam esse sucesso. Ele existe um esforço muito grande. E é nesse esforço que as pessoas desistem. Né? Porque negócio é diferente de loteria. Sim. Eu não ganhei na loteria e agora eu vou viver a vida. Não, você precisa trabalhar, arregaçar as mangas, ser o workaholic que você era no do outro, ser no seu. O que muitas vezes acontece é, eu abri um negócio, tem feriado, meu negócio, ele movimenta através de um dia de finais de semana, de feriado e tudo. Não, mas eu vou viajar agora, porque eu já trabalhei demais na época que tinha feriado. Eu mereço. Eu mereço. Aí você fecha as portas e o seu principal dia de faturamento vai embora. É você que tem que ficar? Bruna, você falou pra mim que eu teria qualidade de tempo. Sim, qualidade de tempo se você tiver uma estrutura de gestão. Sim. Pra você também conseguir fazer com que tudo isso possa acontecer. Mas vai ter vezes que às vezes é no início e você vai precisar abrir mão de determinadas coisas, entende? Então essa coisa do se ajustar e fazer a leitura realmente dos cenários, que eu acho que as pessoas estão mais fragilizadas. E aí ao entender todo esse cenário ao longo desses anos, a gente começa a compreender que tem perfis que sempre trabalharam com situações em que não poderia ter erro. Sei lá, um piloto de avião, uma aeromoça. Se eles errarem, o avião cai. Sim. Entende? Um cirurgião. Um cirurgião. Então, são perfis que, para empreender, é um desafio ainda muito maior. Olha. Eles não sabem lidar com erro. Os processos são muito certos, muito ajustados. E aí, quando chega um candidato desse perfil, na maioria das vezes, agora, a gente já teve, de novo, nós já tivemos franqueados com esses perfis, mas hoje a gente já tem a sabedoria de entender que, de repente, não faz muito sentido. É isso, são várias outras métricas também, mas esse é o ponto principal, assim, que a gente vê, que é do perfil mesmo, sabe? Da característica da pessoa, ela não vai conseguir assimilar o tanto de imprevistos que acontece no dia do empreendedor. Que eu falo, às vezes você pega o telefone, você nem saiu da cama. Quando você vai olhar, ai meu Deus, já tenho esse problema para administrar hoje. Então a pessoa, ela não consegue lidar muito bem com isso. Eu nunca tinha pensado desse ponto de vista, porque a gente usa, por exemplo, na hora, como método de treinamento, a gente usa muito a referência de pessoas que trabalham sobre... A gente chama de ambientes de alta consequência. Exatamente esses do piloto de avião e do cirurgião. Que se você errar, tem alta consequência, né? Sim. E a gente vê que os melhores pilotos, os melhores cirurgiões, os mais geniais, eles não são os perfeccionistas. O que é muito contraintuitivo. Exatamente. Os melhores cirurgiões são aqueles que conseguem improvisar frente a algo que não estava no protocolo deles. Mas ele é fora da caixa, entende? Exato, exatamente. Isso, porque para Sim. empreender você precisa pensar fora da caixa. Ter um jogo de cintura. Sim. Ter um controle emocional muito grande. Porque é isso. E como que você identifica isso entrevistando, é fazendo testes? O que vocês fazem para identificar essas características? Eles passam por uns testes também, mas eu acho que o ponto-chave, aí vem esse intuitivo meu e do Lucas também.
porque a gente quer saber muito mais quem é essa pessoa por trás desse candidato. Como é a sua vida, como é a sua família, enfim. E aí a pessoa, numa conversa, ela vai soltando muitas coisas, né? Quanto tempo você faz a mesma função? Quais são as dores que você entende que, de repente, você não conseguiria enfrentar? O que é o grande cenário, assim, que te deixa travado no seu dia a dia profissional, né? Então, a partir daí, a gente começa a trazer também algumas frentes que eles mesmos falam. E você já vetou alguém numa entrevista? Você já virou pra pessoa e falou assim, olha, acho que você tá no lugar errado, na hora errada. Você não vai empreender com a gente. Já, é isso que eu falei, a maturidade também, né? Porque no início você precisa vender. Mas hoje, e assim, e não é atípico, não, é comum, inclusive. Às vezes você tem um ótimo salário numa companhia, aí são algumas somatórias de fatores. Você tem um ótimo salário, você não tem jogo de cintura, você não sabe lidar com nada, e você automaticamente externa essa insegurança muito clara. E aí a gente começa a entender, dentro de todos esses pontos, como essa pessoa vai tracionar? Porque o negócio, por si só, ele tem um tempo de maturação também. Sim. Quanto tempo vai demorar para, de repente, você alcançar esse grande salário? Esse é o seu ponto principal? Você precisa sair, você ter esse grande salário te segurando? Então, a gente também faz esse equilíbrio. Eu falo que a minha entrevista com o candidato ou do Lucas é muito mais de, eu vou tentar fazer com que você desista do negócio. Olha! Porque se você realmente quiser ficar, você vai ouvir a verdade sobre ele e aí você vai vir com plenitude. E é muito engraçado, porque mesmo que depois a pessoa vem, ela bote a loja e ela vai fazer uma reunião com a gente, às vezes de falar, olha, eu tô repensando, ela nunca fala que ela foi enganada. Entende? Por quê? Porque a gente sempre trouxe muita clareza. Porque eu acho que é um cuidado que a gente tem também, como eu gostaria que fosse comigo. Então eu olho para o cenário do negócio, mas também pensando, e se fosse eu nessa situação? E foi o que a gente vivenciou, então eu compartilho também muito dessa nossa vivência. Para que a pessoa tenha propriedade na hora de fazer a escolha, porque, de novo, não é loteria, é algo sério, precisa de muita dedicação, por melhor que o formato seja, mais prático que ele seja. Ainda assim, você precisa se dedicar, você precisa estar à frente do negócio. Sem dúvida, sem dúvida. Fala um pouquinho, Bru, sobre... eu quero saber, assim, os bastidores de trabalhar com um sócio marido, que é 24 horas por dia, 7 dias por semana. Como que é a rotina de vocês? Existe um limite? Passou dessa porta aqui, a gente não fala mais de trabalho, ou não tem como separar? Como fazer isso dar certo? Porque eu tenho certeza, como você disse, né? Tem muita gente que procura vocês, vendo vocês como um exemplo e uma inspiração de que dá para trabalhar em casal, dá para ser sócio do cônjuge. Conta pra gente como que é. Eu quero a parte bonita e eu quero a parte feia. Não, eu acho que eu vou falar mais da feia, ou como eu faço a feia ser bonita. Ótimo, gosto. Não é? Bom, porque assim, olha, nós também, são 9 anos de Splash, fora todos os anos que a gente já trabalhou. A gente vai completar 17 anos juntos. Então, eu posso dizer que são 17 anos juntos empreendendo, né? Que 6 meses nós começamos. E aí... logo no início, tinha um pouco desse atropelo. Lá atrás, enquanto na Chip, teve, porque quem que faz o quê? De novo, ali foi o momento que a gente errou tudo que precisávamos errar, não sabíamos de nada. Quando a gente vem pra Splash, o Lucas começou um negócio no primeiro ano sozinho. Ele ficava no negócio e eu ainda estava no meu emprego. Quando eu saio e vou, poxa, eu vim de um cargo de gerência, de um mercado de luxo, eu sabia de tudo, sabe aquela história? E aí eu também já entrei meio que atropelando. Então, isso é muito ruim, porque a equipe fica um pouco sem norte, ela não sabe, eu me reporto a você ou a você? Ou eu pedi a ele deu não, eu vou nela. E aí eu vou conseguir. Então, acontecer bem filho mesmo, né? Como o filho faz. Nossa, eu pensei exatamente nisso, por isso que eu fiz. Eu falei assim, eu conheço essa dinâmica. Bem o que filho faz. Então, isso daí, a gente precisou compreender. E dos últimos anos pra cá, sei lá, dos 5 anos pra cá, de fato, foi onde a gente conseguiu determinar, você fica responsável por uma área, eu fico por outra. Eu tenho autonomia na minha área, eu cuido muito dessa parte do que é a estética, a arquitetura, o produto que vai
chegar no cliente, como a gente vai comunicar isso. Essa é a minha frente. Tá. O Lucas é muito mais na atração com os franqueados, na gestão, no dia a dia. Ele é o CEO da empresa e eu também respeito, porque, né, tudo bem, a Sim. voz final vai ser sua. Sim. Então, de novo, é equilibrar. Mas eu acho que o mais importante, a gente fala muito isso, e eu tenho, inclusive, uma mentoria disso, que a gente mentora outros casais empreendedores, que é casa forte, negócio forte, filhos fortes. Fala um pouquinho mais pra gente. A sobre nossa base é a nossa casa. Essa é a Aham. nossa prioridade. É a nossa família, é como a gente se fortalece, como a gente constrói admiração no dia a dia do casal. Porque o que Aham. acontece também, muitas vezes, é essa rotina, né, exacerbada dos dois o tempo inteiro. Às vezes você olha e fala, cara, eu não aguento mais olhar na cara do meu marido. Quantas vezes a gente não escuta essas coisas, né? Senhora. Não quero te ver nem pintado de branco. Então, mas quando dias assim acontecem, onde é que vocês se ressignificam? Onde vocês também colocam um tempo ali pra... Vamos almoçar? Às vezes a gente com 3 crianças não dá pra ser jantar. Aham. Sem ninguém por perto, é sempre um almoço. Então Sim. vamos almoçar junto? Nesse almoço a gente tá falando de sonhos, de visão, do que para onde a gente quer ir, não necessariamente do cenário que a gente tá vivendo hoje. Ah, interessante. E esse fortalecimento mesmo, assim, na fé, porque nós temos isso muito claro, das pessoas conseguirem, eu falo muito isso, viva a vida na vida, mas para isso acontecer, você precisa entender qual que é a sua missão, qual que é o seu propósito, porque senão você vai vagando, aí é um negócio que não dá certo, aí você desiste desse negócio, é um casamento que não tá dando certo, vou desistir desse negócio, e aí é uma sequência de desistências, mas talvez porque você não encontrou um motivo real para isso, sabe? Então, para nós, a gente tem isso muito claro, assim, dentro da nossa casa. O porquê que enfrentamos tantos leões, às vezes no mesmo dia são 5, 6. Por que disso? Porque existe uma vida mais fácil. Mas porque o impacto que a gente tem como missão de vida, ele é muito maior do que isso. Entende? Então, ter essa clareza entre o casal ajuda demais na hora, Lucas, eu não quero te ver hoje. Tem dia que rola isso. Você fala, cara, eu não quero te ver hoje, tá? Hoje eu não quero falar com você, vai para um canto, eu vou pro outro. Mas no dia seguinte você acorda e tudo bem. Sim. Eu acho que você não de novo, você não desiste, sabe? Hoje o mundo tá muito fluido e essa mensagem é o que a gente passa para as crianças o tempo inteiro. Não desistir, vamos lá, vamos fortalecer. A gente traz muito do contexto do que é a nossa empresa, para que eles participem, para que eles vibrem. A gente estava na piscina no final de semana e eu tava ouvindo a Helena, mais velha, perguntando a amiguinha, seus pais fazem o quê? Aí os pais eram médicos e tudo. Aí a amiguinha perguntou, e a sua mãe e seu pai? Meus pais são empresários. Aí a amiguinha perguntou, mas o que é ser empresário? Então, eles têm uma empresa, uma marca, que é a Splash, que emprega muita gente. Ai, que fofa! Que emprega muita gente. São vários outros casais que também têm os seus negócios, que também empregam outras pessoas. Falei, gente, ela tem 8 anos e ela já entendeu o que é isso. E você falou de propósito. Como que você achou o seu? Foi um encontro. E foi numa dificuldade, sabia? É? Numa super dor. Num momento que estava, vamos desistir ou vamos seguir. E aí eu sempre fui muito conectada com Deus de conversar com Ele mesmo na intimidade, assim, de tipo, tô conversando mentalmente com uma melhor amiga, eu me reporto a Ele. E aí, nesse ponto crucial, é até a minha estrelinha aqui, de um momento em que, no primeiro ano da Splash, a gente teve uma situação super atípica, assim. Primeiro, é aquela história, quando você empreende, você tem que ser o grande financiador do seu sonho. Sim. Você tem que acreditar naquilo ali. Sim. Na época, nós tínhamos 2 carros, e aí vinha 13º. Olha que maravilha. Ô, gente, 13º na minha vida, você perguntou eu criança, 13º na minha vida é assim. Na época de criança, era ele que ajustava os atrasos da escola que meu pai ia lá para poder pagar com o 13º. Quando eu tô como CLT, é a minha alegria, porque, ai meu Deus, é agora que eu vou viajar, vou aproveitar. E enquanto empreendedora, você entende que você tem que pagar. Exato. É uma maravilha É uma também. perspectiva bem diferente. Bem diferente. E aí, nesse primeiro ano da Splash, a gente tinha que, então, pagar o 13º, as contas estavam mais ajustadas ali, a gente, vamos vender um dos carros. De novo, as pessoas não querem abrir mão, não querem dar passos atrás para você alcançar, né, voos maiores. A gente vendeu um dos carros para poder pagar, então, o 13º desses funcionários. Pagamos novembro e dezembro. Quando chega janeiro, 3 de uma vez pedem demissão. Verão, janeiro, dezembro e janeiro é maravilhoso, gente. As pessoas
Todo mundo quer férias. E aí, menina, foi o único dia que eu vi o Lucas, de fato, chorando. Chegando em casa chorando pra me contar isso. Ele falou, cara, não acredito, aconteceu isso, isso, isso. A gente tinha a nossa operação própria ali. E aí, eu vou pro quarto, então eu tava com a Helena, bebezinha, de colo, amamentando. Vou pro quarto e converso com Deus, falando, Deus, se for pra gente encerrar, me manda o sinal, eu vou entender. E também me fale se for pra seguir. O que é pra fazer? Porque assim, eu não quero ir contra a sua vontade. E aí, nessa conversa, eu amamentando, eu olho pra janela, assim, veio um brilhinho micro, que ele era muito pequenininho. Jura? De uma estrelinha, que pra mim foi a resposta de que era pra gente seguir. O Lucas tava tomando banho. Quando ele sai, eu tava aos prantos, chorando. Ele, o que aconteceu? Aí eu falei, aconteceu que Deus conversou comigo e falou que é pra gente seguir. Resumindo a história, do dia que isso aconteceu, 3 meses depois, a gente conseguiu encontrar, num momento 100% aleatório, o nosso primeiro investidor. Uau. Que foi um investidor anjo, que colocou um super valor na empresa e que foi, sem dúvida nenhuma, que deu tração pra gente seguir. Sendo que aí também aparece essa história de você saber para o seu objetivo. Nessa lacuna desses 3 meses, foi um outro candidato a investidor que conversou com a gente e tudo mais, e ele falou assim pra gente, olha, eu tenho interesse em comprar a empresa de vocês, né, investir em vocês. A minha proposta é 100 mil por 90%. E naquela hora, gente, todo mundo pode estar ouvindo, vendo, né, e falando, nossa, mas 100 mil é muito dinheiro. É muito dinheiro, mas pro que a gente tinha construído, não era. E pro potencial que vocês já sabiam que esse negócio poderia ter. Então, mas só a gente sabia, porque naquela hora você tava ferrado, você pensa o quê? Só isso tá só na minha cabeça. Só eu acredito nisso. Será que não tem que ser realista, pegar isso aqui? Pegar que isso aqui já resolve qualquer coisa e eu saio disso. Que é aí que acontece muitas vezes. E eu vejo que Deus vai colocando coisas pra nos testar. Até onde a gente tá disposto a ir, sabe? E aí, a gente conversou com um amigo nosso, um professor nosso da FGV, e ele falou assim, olha, se eu puder dar um único conselho vai ser, quebra, mas não vende. Esse valor pode ser representativo nesse momento, mas a empresa que vocês criaram, ela tem muito mais valor do que isso. E se ele ofereceu, é sinal de que ele já enxergou. Então, quebra, mas não vende. Gente, esse foi talvez um dos melhores conselhos que a gente, de fato, recebeu. Porque aí, nesse intervalo, meses depois, a gente conseguiu, então, que botou muito mais, sem dúvida nenhuma, e deu uma outra atração para a empresa. Então, assim, eu me permito a ter Deus do meu lado como o meu melhor amigo. De trazendo. E agora, então, assim, cada vez mais que eu vou aprofundando essa intimidade, tem horas que eu falo, eu não vou andar. Enquanto eu não vier uma resposta, eu não ando. Dá clareza aí pra eu poder me mexer. Por favor, me manda. E as respostas vêm, assim, né? De novo, é como nós estamos abertos a poder entender. Mas ao descobrir esse propósito também de levar tanto a palavra, de levar a família, a importância da família, porque o nosso negócio ele surgiu exatamente porque eu olhei para minha família. Porque eu sabia que era ela a minha grande estaca, assim, né? O meu grande ativo era a minha família. Então, pensando em como eu ia ter um cenário favorável de construir realmente uma relação de proximidade, de participação, de tudo na vida dos meus filhos, que a gente constrói esse negócio. E o objetivo dele é que ele continue sendo sempre uma ferramenta também para outras famílias, né? Para que eles também possam vivenciar disso. E aí, isso para mim é a grande resposta. Então, às vezes, quando o negócio aperta mesmo, que a gente pensa, ai, será que é para continuar? Será? Porque, né, eu acho que todo empreendedor, ele diversas vezes... Todos os dias, ele se questiona. Porque existe, de novo, vida mais fácil. E aí, as respostas vêm nesse sentido. Calma. É justo que muito valha aquilo que muito custe, né? Porque já diz a frase. Então, não vai ser fácil, não é fácil. São muitos os desafios, mas Deus te prepara para aquilo quando você está muito conectado também. Então, essa descoberta desse propósito para mim, eu acho que me transforma, sabe? Legal. Eu deixo de ser a Bruna 1 e é o Novo e o Velho Testamento. Adorei. Bruna, você e o Lucas, vocês têm uma sócia famosa. Temos. Pra quem não sabe, a Bruna e o Lucas são sócios da Sabrina Sato. Conta pra gente o que é ser sócio da Sabrina Sato. Menina, primeiro assim, sobre o nome Sabrina Sato, é muito louvável, sem dúvida nenhuma.
Mas eu vejo que foi uma bênção de Deus mesmo, porque ela não se. Primeiro que ela não se põe nesse papel, Sabrina Sato, e nem tampouco a família. E eles são muitos humanos, são pessoas também muito conectadas assim com esse divino, de uma generosidade muito grande. Então, eu consigo aprender muito. Eu tenho mulheres muito específicas assim na minha vida que me transformaram e vão me levando para caminhos mais longínquos, assim, sabe? Melhores do que onde eu estava. A Karina, a irmã dela, né, que é a que fica na linha de frente, é uma dessas pessoas, pela generosidade e tudo. E quando eu falo, ser sócia da SA, eu falo ser sócia da família. É isso, de você ter a oportunidade também de olhar como é bonito você ver pessoas que construíram histórias numa humildade tão grande, chegou no patamar, porque ela é um ícone, não tem o que falar, assim, ela realmente é fora da curva. É merecedora de tudo que tem, porque é uma das pessoas que eu vejo que mais trabalha na vida, a agenda é insana. Mas eles têm uma humildade muito grande da onde eu vim é o que eu sou, sabe? De tratar o outro com muito cuidado. Então eu aprendo muito todos os dias. Legal. É bom pelos holofotes. Não, gente, é bom porque eu tenho a oportunidade de crescer vendo quem chegou já em passos mais largos, onde a gente também objetiva, mas sendo o exemplo. Então acho que isso é muito, muito bacana. Esse, para mim, se eu for contextualizar o grande ativo dessa sociedade, é isso, poder ter a oportunidade de crescer e ver. E isso são com os pais dele. A Ana Kika é maravilhosa, assim, muito humilde também. O seu Omar, a mesma coisa. Então é bonito ver quando uma família ela é constituída, né, numa base também de solidez, porque foi o reflexo da nossa opção para também poder fazer isso dentro da nossa casa. Então sou muito feliz com isso. Muito legal. A gente estava conversando antes de entrar no episódio que você tem mentorado muitas mulheres. Isso. Conta um pouquinho como que chegou a sua primeira mentorada em você e como que é a sua mentoria, do que você trata, por que as pessoas têm procurado você para ter essa orientação, para cortar caminhos? Eu acho que, de alguma maneira, a minha história, ela fica sempre ali muito clara dessa transição, né? Dessa trajetória, na verdade, de alguém que saiu de uma simplicidade, de um universo que talvez não tivesse tantas expectativas ou perspectivas, e com a própria força de vontade foi construindo, então, um cenário. E aí, de novo, né, as pessoas elas compram também muito aquilo que é mostrado, aí vê em Forbes, Exame, né, o feed. Sim. Isso é a cerejinha do bolo, mas para esse bolo crescer, teve um processo muito grande ali por trás. Então, quando chegam a primeira mentoria, foi de uma pessoa que leu uma matéria minha. E aí me perguntou se eu teria, então foi algo um pouco orgânico, assim, sabe? Se eu estaria disposta a mentorá-la, porque o objetivo era poder construir frente à sua trajetória também algo de posicionamento, de como ela ter um argumento e como ela pode revisitar a própria história com pontos de valorizá-la e não de, né, deixar fragilizada. E aí, naturalmente, isso, quando veio a primeira, eu sou uma pessoa de negócios, tudo pra mim pode virar negócio. Quando veio a primeira, eu falei, tem algo interessante aí. E a partir daí eu começo, então, a desenhar, de fato, né, estruturar o que é essa mentoria. E hoje eu acabo dando para muitas fundadoras de empresas, de negócios. Às vezes tenho médicas, tenho dentistas, sabe? Que realmente ficam muito imersas ali dentro do técnico do seu negócio e que às vezes não conseguem ter percepção de como elas podem criar um ativo sobre elas também. E aí, até que a gente estava comentando nos bastidores, uma das minhas mentoradas finalizei agora no final do mês passado, ela falando, quando ela chegou para mim, ela estava muito vulnerável, porque tinha um investidor que tinha comprado também uma parcela muito grande da empresa dela, e ela estava com medo de ter que voltar para o mercado de trabalho, porque o que ela ia fazer? Eu falei, mas já são 12 anos de empresa, não tem por que você voltar para o mercado de trabalho. Vamos construir a sua narrativa e você também conseguir ter percepção de todo o seu aprendizado, como você partir daqui, você pode ser exemplo para outras pessoas também. Porque o negócio é isso, né? Olha, eu vou montar para eu ter para o resto da vida e aí eu vou trabalhar a sucessão, então, de quem vai continuar, né, tocando ele na hora que eu sair da frente, ou eu quero construir um negócio para, de repente, valorá-lo e vender para o mercado. E as pessoas não param para pensar nesses cenários, não param. E eu falo sempre isso.
do pequeno ao médio ao grande. Você tem que ter um objetivo muito claro para onde você quer ir, porque Sim. isso também faz com que você sempre ajuste a rota para chegar, né, naquele resultado ali. Agora, quando você abre sem rumo, sem nada, fica muito complicado. Então, eu auxilio muito essas mulheres a terem esse tipo de percepção, a trabalhar a alta responsabilidade, você entender também quem é a pessoa que está junto de você, que vai segurar na sua mão. Eu falo sempre do exemplo da bicicleta, porque quando a gente anda de bicicleta, até a gente tirar as rodinhas, tem sempre aquela pessoa que está segurando ali. Sim. Quem é a pessoa que segura a sua bicicleta? Como você valoriza isso? Porque às vezes a gente tem essa pessoa ali do lado o tempo inteiro, mas nem a gente consegue valorizar, a pessoa também não tem essa percepção. Você nem reconheceu que ela não tá fazendo reconhece. esse papel, né? Exatamente. Então, como você trabalha isso também internamente, para que você construa a fortaleza necessária até para você externar aquilo que, né, que fez com que você chegasse onde você chegou. E aí, de novo, por exemplo, se é num cenário onde você acaba vendendo a sua empresa, que era o caso dessa mentorada, e aí? E você, se você não trabalhou você como tal, você vai voltar para trás? Lembra o meu cenário que eu não olho para trás, para mim é sempre para frente? Então, como você constrói essa jornada, sempre há rumo para passos maiores, passos melhores, mais estruturados e que, de acordo com a sua fase ali, ele vai fazer mais sentido. Porque quando você tem que retornar para, de repente, uma estrutura que já não fez muito, não foi muito legal no passado, você vem com a frustração muito, muito forte, né? E vem então, com cicatrizes. Cicatrizes, né? Exatamente. O novo, ele vai te desafiar sempre. Eu falo que a gente tem um processo mental ali que fica o tempo inteiro falando, não se mexe, fica, porque isso vai dar errado. Uma resistência, né? A nossa própria cabeça é assim, a lei da sobrevivência, vamos colocar, né? Mas quando você consegue também estruturar e você tem aí esse planejamento, essa visão muito clara, isso te fortalece para você dar o passo que é necessário ser dado. Então, é esse trabalho que eu faço. Maravilhosa, nossa. Bru, deixa um recado aqui para as mulheres que querem empreender ou que são líderes em empresas, que são vistas como alguém de referência. Fala para mim assim, o que é importante você mostrar, ou você dizer, ou você fazer quando as pessoas te veem como uma líder? Você é uma líder de negócio, você é uma líder de comunidade, agora que você é de comunidade também. Verdade. Quando você pensa no seu papel de líder, o que você acha que é importante um líder ser ou fazer, ou ter consciência do que as pessoas pensam e falam dele? O que você acha que é importante como líder você mostrar para as pessoas? Eu acho que a grande dificuldade é a gente, de fato, reconhecer a nossa própria história. Muitas vezes, quando vamos para terapia, vamos para autoanálise, para qualquer situação que seja para nos auxiliar, é porque tem dores, tem nós na nossa história que a gente precisa corrigir. E isso comigo também aconteceu, óbvio, né? Eu falo que eu era muito mais rechuchuda hoje. Esse ano eu consegui fazer uma dieta, assim, sem monjaro, gente. na risca. Mas por quê? Porque eu me encontrei, eu entendi, eu me acolhi. Então, quando eu olho, eu já consigo dizer que eu não preciso daquilo pra ser o meu remédio, sabe? Por quê? Porque isso tudo é como você se olha e como você vai resolvendo as brechas da sua história. Quando a gente dá foco diferente, a gente entende que dentro de qualquer problema existe uma grande oportunidade, não é papo de coach, de nada disso. Não é. É realidade. Quando você entende isso e se conecta, né, com a sua espiritualidade, se conecta de fato com os seus objetivos, você consegue avançar. Então, para mim, eu acho que se eu puder dar um único conselho, seja para líderes, seja para mulher, por exemplo, primeiro a mulher. Nós equilibramos tantas coisas ao longo do dia. E aí, quando uma empresa, vamos pensar na CLT, né, vê uma colaboradora que de repente está saindo de licença maternidade, torce o nariz, deveria ser o contrário. Porque a administração toda que mulher, mãe, né, precisa ter, gestão de tempo, gestão financeira, equilíbrio emocional, você é lidada com os desafios o tempo inteiro ali, colocada à prova com desafios reais, porque é o seu espelho o tempo inteiro, equilibrar casamento, tudo isso é o grande ativo que toda companhia precisa. É isso aí. Não é? Porque ao longo dos desafios que a companhia também vai enfrentar, precisa ter essas habilidades. Então, quando a profissional ou a mulher, de uma maneira geral, ela consegue entender que ela tem tudo isso dentro dela, dá a luz, começa a revisitar a própria história, gente. Porque a autoanálise também ela é muito importante, de você revisitar e falar, olha,
Foi o que eu trouxe. Eu só consegui saber pontos que me formaram quando eu comecei a olhar com outro foco para tudo aquilo que eu vivi. E aí, se aplaudir. Acho que isso é muito importante. Quando a gente se acolhe, se aplaude, a gente não gera competição. Nós fomos quase que doutrinadas a ter competição uma com a outra. Sim. E aí você começa... esses dias teve uma situação que eu olhei e eu falei... Gente, é tão engraçado isso. Se fosse num outro momento, eu reagiria de uma outra forma também. E enquanto hoje eu olho e falo, olha, não é para esse caminho, ou você está olhando para uma perspectiva diferente, você acolhe a outra. Sim. Ao acolher, tudo se abre, porque a pessoa também vai se abrir, aquilo que poderia ser um problema, ele passa a ser diluído, a pessoa te admira, sabe? Eu acho que é uma sequência de fatos. Então, olhar para si, respeitando aquilo tudo que você vivenciou, e se aplaudindo também por aquilo, né? Porque é o que te trouxe até aqui. Sim. Eu acho que é o grande ativo, assim, da gente admirar a própria história. Amei. É tão difícil de fazer isso, né? É muito difícil. E é um exercício mesmo. Para se tornar hábito, você tem que fazer constantemente, o tempo inteiro. Porque a nossa mente, e mulher principalmente, tem horas que até eu mesma sou bloqueada, porque eu falo... Ai, eu acho que isso não é pra mim. Ai, não. Será que eu vou conseguir? Aí eu falo, cara, como que eu vou conseguir? Isso aqui é muito mais simples do que várias coisas que eu já fiz. Eu vou conseguir sim. Tá tudo certo. Ai, eu não vou resistir. Eu vou ter que fazer essa pergunta pra você, Bruna. Você é tão bem sucedida. Ai, você tem síndrome do impostor? Fala a verdade. 100%! Mas é muito. É isso. É dessa danada mesmo. Gente, 100%. E às vezes, assim, pra coisas simples. Que eu falo, gente, eu já fiz tanta coisa muito maior e aquilo me trava. O que dispara a síndrome? Eu acho que, pra mim, especialmente, alguma coisa que vai duvidar daquilo da minha intenção. Eu acho que eu cresci num ambiente também de, tipo, será que é isso mesmo? Duvidando, sabe? Sim. A dúvida do que eu tô com intencionalidade de fazer, isso me trava demais. E minhas mãos suam, me dá frio na barriga. Aquilo fica na minha cabeça, martelando. O que eu aprendi é, quando eu tenho essa reação, eu começo a não reagir na hora. Tá. Porque eu também sempre fui muito bate-pronto. E aquilo ali me dava só problema. Então, eu não reajo na hora. Eu deixo até aquele efeito mesmo. Porque, né, é um efeito químico, sei lá o que acontece. Até aquilo passar, eu conseguia baixar a minha adrenalina, acalmar. Aí eu vou pensar, e de novo, vou pensar em todos os cenários, por que de repente aquela situação aconteceu, qual que é a saída, eu compartilho com alguém, geralmente é o Lucas, o que você acha disso, você vê de uma forma diferente, sabe? Realmente pra gente poder ter esse preparo. E aí sim eu vou contextualizar, vou responder, vou conversar, enfim, vou chegar num denominador comum, que foi como a situação que ocorreu da semana passada. Mas aí é melhor. Você não fica com peso na consciência. Porque quando você reage de bate-pronto, depois também... Jesus, a ressaca que dá da moral... Arrependimento, né? É muito pior. Então, de novo, a maturidade precisa falar. A maternidade me ajudou muito nisso. Né? Cada filho eu falo que eu fui evoluindo. Parei, tá, gente? Eu tô evoluindo de outro jeito, não com filho. Mas eu acho que é importante pra gente poder realmente ser pessoas melhores, né? Eu acho que o objetivo da vida é esse também, a gente querer sempre melhorar. E não tem problema também com desculpa. Fiz um negócio que... desculpa, nem pensei nisso. Ou, cara, foi nada a ver, sabe? Ter essa humildade. Eu acho que quando a gente sabe quem somos... Admiramos a nossa história e somos humildes também para poder, né, pedir, de repente, desculpa por uma situação ou outra. Tá aí. Eu acho que a vida é simples, a gente que complica. Concordo plenamente. Bru, eu acho que o que eu vejo na nossa entrevista e o que eu vejo de você toda vez que eu te ouço falar, que eu converso com você, é que você, pra mim, é um exemplo do como a gente enxerga nos outros aquilo que a gente tem dentro da gente. Então, quando você fala de pessoas humildes, de pessoas generosas, de pessoas que acreditaram em você, de pessoas que te ajudam, do seu sistema de suporte, dos seus sócios, a generosidade com que você fala das outras pessoas é a generosidade. Você só consegue ver isso nos outros porque isso existe dentro de você. E eu queria te agradecer mais uma vez pela sua generosidade de compartilhar tua jornada, tua visão,
seus valores aqui com a gente e queria que você soubesse que você é uma inspiração para mim. Ai, obrigada, obrigada. Você é gigante de inspiração, sem dúvida nenhuma. Eu lembro quando a gente foi apresentada, que a Lu falou, olha, essa é a Ana, você não tá entendendo da Ana. E foi contextualizando, eu falei, gente, eu preciso conhecer a Ana, como passei tanto tempo da minha vida e não conhecia ela. Então você também é uma super inspiradora, te admiro demais. Obrigada pelo carinho, assim. E eu, na verdade, eu tô muito nessa fase da minha vida, assim, de entender que, gente, sozinha não somos nada, não tem jeito. É isso, eu acho que quanto mais generosa todas nós, né, conseguimos ser, assim, isso daí vai fazer com que cada vez mais a gente evolua, né? Desejar o bem pro outro recai em dobro pra gente. E precisa ser genuíno mesmo, assim, sabe? Então, estamos aí, conte comigo sempre pro que você precisar. Ai, você também, maravilhosa. Porque o objetivo é a gente conseguir construir realmente um ambiente melhor, principalmente para nós mulheres, né? Sem dúvida. Bru, eu tenho certeza que tem muita gente que vai querer continuar essa conversa com você em outros lugares. Fala aqui pra gente qual que é o melhor lugar para te encontrar, se é Instagram, se é LinkedIn, alguma outra rede, e no headquarters da Splash. Não, exatamente. gente, não é para ir no headquarters da Splash, por favor. Onde que eles podem continuar essa conversa com você? Bom, na verdade, eu estou em todas as redes sociais, eu sou aquela, sabe, que estou ali multimídia, literalmente, mas no Instagram tem ali o meu Linktree também, que dá para a pessoa acessar, tem todas as conversas comigo, vão conhecer um pouco mais do meu trabalho na Splash, nas mentorias, nas palestras, eu rodo o Brasil todo também, tanto mentorando quanto dando palestras para companhias ou ainda assim para grupos menores, né, em instituições, e vai ser um prazer, eu sempre gosto de ouvir novas histórias. Eu acho que eu sou ponte, eu falo, o que é o seu propósito? Ser ponte, interlocutora aí de negócios, de mulheres, de pessoas que vão fazer com que possam se evoluir, sem dúvida nenhuma. Eu sou fruto disso. Graças a todas essas pessoas que Deus foi colocando no meu caminho, eu consegui chegar até aqui. Então, é mais do que meu papel ser uma ponte também que ligue outras pessoas. Adorei, Tá obrigada! bom, obrigada a você, que lindo! Se você chegou até aqui, provavelmente já entendeu uma coisa. Liderar não é simples. E não deveria custar a sua sanidade. No Liderança Insana, você vai encontrar conversas com líderes, empreendedores, executivos e profissionais que tomam decisões difíceis no mundo real. Aqui a gente fala sobre liderança, carreira, dinheiro, cultura, poder e escolhas que impactam pessoas e negócios, sem discurso pronto e sem romantizar a exaustão. Esse canal é para quem quer resultado, mas também quer clareza, maturidade, consistência para sustentar resultados ao longo do tempo. Aqui a gente pratica liderança insana, liderar com estratégia, com consciência e humanidade, sem perder a sanidade. Eu sou Ana Seneviva. Bem-vindo ao Liderança Insana.